Eu convido aos amados irmãos a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 14. Eu peço aos irmãos deixarem as suas Bíblias abertas, que nós vamos dar continuidade à leitura do capítulo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como o unigênito do Pai. Até aqui. Amém? Senhor, nosso Deus, a Tua palavra foi lida, Senhor. Pedimos que Teu Santo Espírito, que habita dentro de nós, nos dê a compreensão desse texto, da Tua palavra. Essa palavra, ela seja edificadora, Senhor, para nossas vidas e para todos aqueles que vão ouvir aqui neste momento e também vão ouvir através das mídias digitais, do YouTube, que seja o bênção nas suas vidas, Senhor. Oramos agradecido por tudo, no nome de Jesus. Amém. Nós temos na Bíblia, na Palavra de Deus, 4 evangelhos. 3 são chamados evangelhos sinóticos. Tem a mesma literatura, basicamente o mesmo conteúdo. Mateus escreveu para judeus, e ele fala que Jesus era o Messias prometido. Marcos, ele escreveu para os gentios romanos, e Marcos, ele fala que Jesus é o Filho de Deus. Mas Lucas escreveu para os gentios gregos. Jesus é o nosso Salvador. E João, ele fala numa linguagem universal. Jesus é o Deus encarnado. Mas ele começa dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Isso nos remete lá a Gênesis, quando há a criação de tudo que há no universo. Gênesis 1 começa da seguinte maneira: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas.
Disse Deus: haja luz e houve luz. Nós temos aqui, nessa passagem bíblica, a figura da Trindade, do Deus triuno, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando a palavra de Deus diz haja luz, é a palavra de Deus criando tudo que há em todo o universo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Nós temos aí a figura da Trindade. E ele diz, a palavra de Deus é o verbo. O verbo é a palavra. Quem era o verbo ali? Era Jesus. E João começa no capítulo 1 dizendo, no princípio era o verbo era quem? A palavra era Jesus. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No princípio, só existia uma coisa, só Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Mais nada. Tudo foi criado. Tudo foi criado pelo poder da palavra de Deus. Pelo poder da palavra do nosso Senhor Jesus. E diz que ele estava com Deus no princípio. Jesus é um agente ativo da criação de tudo que existe no universo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Tudo foi feito através de Jesus. Jesus, ele é o próprio Deus, onipresente, onipotente, onisciente, imutável, que não tem princípio nem fim. Ele, em muitas situações, ele disse, eu e o Pai somos um. Quem vê o Pai, vê a mim. Quem vê a mim, vê o Pai. O mundo é matéria, é corpo. O universo, ele não... Podemos dizer que o universo, ele não deu a luz a si mesmo. Não foi gerado espontaneamente, como muitos falam. O mundo é governado por leis universais que foi o próprio Jesus que criou. Quando nós olhamos para o nosso universo, ele é grandioso. O nosso universo tem várias galáxias. Nós estamos inseridos numa galáxia chamada Via Láctea, que é das menores. Um Sol, 9 planetas girando em torno desse Sol e uma Lua. Mas você imagina que nós temos duas... Tudo isso está solto no universo. E por que não cai? Por que está lá solto no universo? Porque o nosso Deus é poderoso. Ele criou uma lei chamada gravitação universal. Que as massas se atraem e não caem. Existe uma força centrípeta que faz com que a Terra gire em torno do Sol. Para você ter uma ideia da grandeza do nosso Deus, nós temos uma Terra que circula em redor do Sol a quase 110 mil quilômetros por hora. E o próprio Sol, esse conjunto todo da Via Láctea, Sol, planetas e Lua, estão circulando ao redor da Via Láctea a 800 mil quilômetros por hora. Uma coisa inimaginável. Que tamanho é o universo? O universo é finito. Porque só Deus é infinito. Muitos cientistas falam em 100 bilhões, 120 bilhões de anos. Luz é o tamanho do universo. Mas a literatura mais aceita é aquela que o universo tem 93 bilhões de anos. Isso implica que para você andar, conhecer o universo que Deus criou, levaria uns 93 bilhões de anos-luz, de anos.
a 300 mil quilômetros por segundo, que é a velocidade da luz. Mas vamos ver que já no século XIX, Charles Darwin, lá na Inglaterra, ele criou a teoria da evolução. Não uma verdade científica, mas uma teoria. E essa teoria é pregada nas escolas hoje, né? Existiu o criacionismo e a teoria da evolução das espécies. E hoje as escolas primam mais pela teoria da evolução da espécie, deixando o criacionismo de lado. Vamos ver que tudo isso é imenso, que Deus criou tudo isso, que está aqui na Bíblia, de forma bem clara. O Criador de tudo isso foi Jesus. Então, isso é a glória de Deus manifestada na sua criação. Mas ele diz que a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Tudo que tem vida na face da terra foi dado por Jesus. A nossa vida, a das aves, a dos peixes, tudo foi dado por Jesus. Não há vida sem Jesus. Os animais, os anjos, tudo é dado pelo Criador. Deus, Jesus, o Espírito Santo, não é um ser criado. Ele já existiu antes da criação. Antes que nada existisse, ele já existiu no princípio. Mas sabemos que onde Jesus chega, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Onde Jesus chega, há libertação, há salvação, há perdão dos nossos pecados. Ele é luz, ele é verdade, conhecimento, santidade. E onde Jesus chega, não há mais trevas. E ele diz aqui no texto que houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Nós tivemos um período chamado intertestamentário, entre o Novo e o Velho Testamento, entre Malaquias e o Novo Testamento, com a vinda de Jesus, foram 400 anos. E João vem para dar testemunho de Jesus. E João diz que ele foi enviado por Deus. Enviado por Deus. Mas João estava pregando no deserto. João vestia pele de animais, se alimentava de mel e de animais silvestres. Ele tinha uma característica diferente das demais pessoas. Ele pregava o batismo de arrependimento. Sabemos que aquele batismo não leva à salvação. O batismo que João pregava não levava à salvação. Como o batismo nas águas não leva também à salvação, ainda hoje. Porque o batismo nas águas é uma confissão pública de fé em Jesus. Mas diz também que este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. A luz era quem? Era Jesus. Jesus veio para trazer a luz. Jesus, quando esteve entre nós, ele fez 35 milagres. 27 foi milagres de cura. 7 milagres demonstram o seu poder sobre a natureza. E 3 foi de ressurreição. Os milagres de Jesus, eles serviam de base para dizer que ele era o Deus. E ele profere em muitas passagens: eu sou. E eu sou é o nome de Deus. No próprio texto aqui de João, no Evangelho de João, ele fala isso 7 vezes. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Eu sou a videira verdadeira. Mas sabemos que Deus tem atributos incomunicáveis. Deus é amor, Deus é justiça, Deus é bondade, Deus é misericórdia, Deus é onipresente, onipotente, onisciente, é o imutável, não tem princípio nem fim. Esses últimos são incomunicáveis. Só Deus tem esses atributos, somente Ele. Mas aqueles que amor, misericórdia, sabedoria, justiça, eles são atributos comunicáveis. Deus comunicou a nós. É o caráter de Deus em nós. É por isso que nós dizemos que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso quer dizer que Deus nos comunicou o seu caráter. Aquilo que pode ser comunicado. Nesses eu sou, desses 7 eu sou que Jesus proferiu, 6 ele não comunica. Mas um ele comunica que é: eu sou a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo, nós somos a luz do mundo. Ele comunicou isso para nós. Em que sentido nós somos a luz do mundo? À medida que refletimos a luz de Deus para o mundo, nós somos a luz do mundo. Então, nesse sentido, ele nos comunicou: eu sou a luz do mundo e vós também sois a luz do mundo. Quando ele diz: a saber, a verdadeira luz que veio ao mundo ilumina todo homem, que é Jesus. Mas o texto continua dizendo que o Verbo estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio, porém, para o que era seu e os seus não o receberam. Quando Jesus veio ao mundo, existem 3 categorias de pessoas no mundo com relação a Jesus. Uns amaram Jesus, outros odiaram Jesus e outros foram indiferentes com Jesus. Quem amou Jesus? Aqueles magos que vinham do Oriente adorar Jesus. Eles amaram Jesus. Vieram de longe amar o Messias, o que nasceu, o rei dos judeus. Mas tivemos também o que odiaram Jesus. Herodes, que era na época rei, naquela região, ele não podia se sentir ameaçado. Quando falaram que nasceu o rei dos judeus, fizeram um cálculo que dava 2 anos, mais ou menos, o nascimento de Jesus. Era a idade de Jesus naquela época. E ele manda matar todas as crianças abaixo de 2 anos. Odiavam Jesus. E tem os que foram indiferentes, como os fariseus, o sinédrio, os saduceus, que tinham conhecimento da palavra, da lei, tinham mais de 150 profecias que indicavam que Jesus era o Messias, não fizeram nada, foram indiferentes. Esses não quiseram, como diz o versículo. O mundo estava, o Verbo estava no mundo, o Verbo era Jesus. Tudo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Eles não quiseram saber de Jesus. Mas a quanto aqueles que ele receberam podem ser chamados filho de Deus. Deus lhe deu poder para ser filhos de Deus, a saber os que creram no seu nome. Aqueles que rejeitaram Jesus não são filhos de Deus. Nem todos são filhos de Deus. Ninguém nasce naturalmente filho de Deus, como diz o texto. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Ninguém nasce filho de Deus
porque nasceu filho de um pastor, ou pertence a uma igreja, ou a família é crente. Tornamos filho de Deus por adoção. Quando nós recebemos o Espírito Santo dentro de nós, quando nós ouvimos a palavra de Deus, que ilumina a nossa mente, e o Espírito Santo, o Consolador, nos convence do pecado, e nós recebemos o Espírito de Deus e passamos agora a ter fé e arrependimento, que são atos livres do homem. Fé e arrependimento são atos livres do homem. Ninguém terá salvação sem arrependimento e fé. E uma pessoa que está morta espiritualmente, ela é vivificada pelo Espírito Santo. A palavra de Deus diz em Efésios 2:1, que nós estávamos mortos nos pecados e delitos, Ele nos vivificou. O Espírito Santo nos vivifica, nos dá vida. Mas a palavra de Deus diz que quando nós somos vivificados, e nós passamos agora a ter fé e nos arrepender, e crer em Jesus como Senhor e Salvador, nós agora temos a condição de ser chamados, ser justificados por Deus Pai, e nos tornarmos filhos de Deus por adoção. Esse é o maior presente que o ser humano pode ter, é ser chamado filho de Deus por adoção. Não é fama, nem poder, nem riqueza. A qualquer momento nós podemos partir desta vida. É como um sopro. O que levamos é somente a alma. E a nossa alma após a morte, ou ela vai para o paraíso ou vai para um lugar já de sofrimento, imediatamente após a morte. Não há intercessão após a morte. A palavra de Deus diz em Romanos 14:12, cada um prestará conta de si a Deus. Nós não podemos fazer nada por ninguém depois da morte. Podemos fazer antes, mas depois da morte mais nada. Mas ele diz que e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, e vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. E aqui cabe uma pergunta. Por que o Verbo se fez carne? Quem é o Verbo? Jesus. Por que Jesus se fez carne? Ele deixou a sua glória lá no céu e veio, esse Criador de tudo que existe no universo, ele veio, ele se apequenou e coube no útero de uma mulher. Através do Espírito Santo, ele foi gerado. Ele agora nasce com natureza humana e divina. Jesus é 100% homem e 100% Deus. Mas por que Jesus encarnou? Por que Jesus encarnou? Jesus encarnou porque quando Deus criou o mundo, Deus sabia que o homem ia pecar? Sim, sabia que o homem ia pecar. Sabe, o pecado é a morte. E todos teríamos a morte eterna. Todos nós nascemos pecadores. Uma criança nasce pecadora? Sim, pecado herdado. Porque os nossos pais, Adão e Eva, nossos primeiros pais, eles pecaram antes de ter um filho. Mas Deus é justo. Ele tinha um plano de salvação para a humanidade. E esse plano de salvação passa por quem? Pelo próprio Deus, que encarnou e veio esse mundo morrer em nosso favor. Jesus, ele se tornou maldito naquela cruz, levando todos os pecados da humanidade nos seus ombros, para trazer a condição nossa de salvação e de vida eterna. Jesus, ele trouxe para nós a graça salvadora como fundamento da nossa salvação. E a partir daí, Jesus vem e morre em nosso lugar.
E ele, quando sobe aos céus, ascende aos céus, ele manda o Espírito Santo. E esse Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E nós agora temos acesso livre ao Pai através de Jesus, que é nosso intercessor, é nosso advogado perante Deus, Pai. Isso é maravilhoso, porque quando recebemos o Espírito Santo dentro de nós agora podemos ter a certeza de sermos agora filhos de Deus por adoção, justificados por Deus Pai. E temos agora o Espírito Santo nos orientando a nossa vida até a nossos últimos dias, num processo chamado santificação. Então precisamos do Pai, do Filho e do Espírito Santo para a salvação. O Pai nos justifica pela fé em Jesus Cristo. Jesus traz a graça salvadora como fundamento da salvação. Precisamos de Jesus. Sem Jesus não haveria salvação. Mas eu tenho que receber, nos apropriarmos da graça de Jesus. De que maneira? Precisamos desesperadamente do Espírito Santo para nos regenerar, nos trazer novo nascimento, como ele falou para Nicodemos, naquela noite que Nicodemos vai até Jesus. Jesus disse para Nicodemos: quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. E eu quero dizer que antes da criação do mundo, eu já sabia que o homem ia pecar e trazer esse plano de salvação para a humanidade. Criaram todo o universo, e antes que tudo fosse criado, eu já sabia que quando criasse o homem ia pecar. Nada se compara ao privilégio de ser filho de Deus por adoção, nada nesse mundo. Na certeza da nossa salvação, em detrimento de coisas materiais que são passageiras, que são efêmeras, que garante que nós vamos estar vivos amanhã, ou daqui a alguns minutos. Devemos estar preparados para toda a eternidade. A eternidade é uma coisa eterna. Se você tirar alguns dias de bilhões de anos, trilhões de anos, você tirou alguns dias do trilhão de anos, não é mais a mesma coisa. Se você tirar trilhões de anos da eternidade, não acontece nada. A eternidade ela é eterna, não muda. E eu quero concluir dizendo, meus irmãos, que somos peregrinos aqui nesta terra. Estamos aqui de passagem. Somos como um sopro. E a qualquer momento podemos partir desta vida. E aí cabe aqui um dos versículos mais lindos da Bíblia e mais importante: o que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quantos estão buscando apenas as coisas materiais, esquecendo de Deus? Deus está em segundo plano na vida de muitos, onde deveria estar em primeiro plano. Busque a Deus enquanto há tempo. Deus quer que todos tenham a salvação. Deus tem prazer que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todos aqueles que nele creram não pereçam, mas tenham a vida eterna. Todos! Não é apenas os eleitos, como muitos dizem, são todos. Agora, muitos querem a salvação, outros não querem a salvação. Não querem crer no Senhor Jesus. Que Deus continue nos abençoando. Feche seus olhos, curve suas cabeças. Vamos mais uma vez falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por esta palavra, Senhor, que o Senhor
colocou no nosso coração. Que essa palavra, Senhor, ela seja ouvida, Senhor, internalizada por cada um de nós, Senhor. Na certeza que aqueles que creem no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, aqueles que foram regenerados pelo Espírito Santo, Pai, aqueles que foram justificados por Deus Pai, têm a certeza da salvação e da vida eterna, meu Pai. Não tem coisa melhor neste mundo, Senhor, do que andarmos, Senhor, em comunhão com Deus, em retidão com o nosso Deus, em obediência à sua palavra, Senhor. Na certeza que aqueles que andam em comunhão contigo, meu Pai, recebem bênçãos que vêm do alto, que vêm dos céus. Mas aqueles que andam sem comunhão contigo, em desobediência à tua palavra, receberão e recebem ainda em vida o castigo merecido, meu Pai. Oro em nome de Jesus, para aqueles ainda que não te conhecem, venham a te conhecer, Pai. Para que tenham uma vida abundante, uma vida eterna, quando partirem para a eternidade. Oramos agradecido por tudo, no nome de Jesus. Amém.